De volta com o Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube. A Águia do Vale busca a reabilitação no Paulista da Série A2 hoje à noite contra o Osasco Esporte, que era oeste de Barueri e que antes ainda era o tradicional oeste de Itápolis. O time vem de uma derrota para o Juventus por 1-0 no Martins Pereira, saiu vaiado de campo e agora precisa da vitória, muito mais em termos morais do que na questão do campeonato, que está tudo muito embolado. O Osasco Esportes é comandado pelo Moacir Júnior, treinador que dirigiu a Águia na Série A2 do ano passado e foi dispensado aí na 7ª rodada na temporada passada e não deixou muitas saudades aqui aos torcedores do São José. O Osasco Esporte ainda não perdeu na competição, mas também não ganhou. Até agora são 3 jogos e 3 empates na competição. O São José, você sabe, né? Ele soma 1 vitória e 2 derrotas na competição. A última foi meio amarga contra o Juventus da Moca, 1-0. O time saiu vaiado no intervalo, saiu vaiado no final do jogo e agora, João, precisa vencer para ver se muda a história. É verdade, Vieira. O Osasco Sporting, na minha visão, não é uma equipe que chega para brigar pelo acesso e vai brigar ali pelas últimas posições do G8, eu ia falar Super 8, do G8 da Série A2, eu acredito. É um confronto equilibrado, você mesmo ressaltou que o Osasco ainda não venceu nenhum dos 3 jogos. Hoje, apesar de ser fora de casa e com as condições do campeonato, a gente viu o Monte Azul perdendo em casa e goleando fora. Então, assim, o São José perdendo em casa. Então, é momento para vencer o jogo. O São José tem que entrar com a mentalidade. Não acho o empate um grande resultado, mas claro que é melhor que uma derrota. E acho que o Marelli tem que mudar a escalação, Vieira. Não tem jeito, o Marelli vai ter que abrir mão de algumas peças que ele deixou meio que retocáveis nessas primeiras 3 rodadas. Os 2 volantes é algo que eu ia citar agora. Acho que não dá para jogar com Jefferson e Danilo Fidelis juntos. Funcionou na Copa Paulista, mas em 3 jogos não funcionou. Eu acho que é hora de mudar e colocar mais velocidade nesse meio de campo. Até porque a defesa do São José me parece muito firme, né? O Léo Rigo, que acabou falhando no jogo da estreia, a gente já falou sobre isso, falhou individualmente, mas mesmo assim é um zagueiro que passa confiança. O João Ramos também é outro que dispensa apresentações, jogador que a gente fala, tem panca de jogador das antigas, né? Meião lá em cima, chuteira preta, calção no umbigo e vamos que vamos. E tira a bola, isso, é pancudo o João. A dupla de zaga do São José acho que está bem servido. O goleiro do São José, o Gabriel Afonso, gozado. Na temporada passada ele passava uma confiança para o São José. Esse ano tem umas bolas, está passando meio perto, ele está fazendo uns golpes de vista lá, meio assustadores, não tá não, João? É verdade. Vale lembrar que o goleiro reserva do São José, o João Lucas, é aquele goleiro do Comercial que simplesmente fechou o gol aqui na... Ele classificou o Comercial contra o São José. Ele classificou o Comercial, foi muito bem de fato, então o pessoal já começa a falar. Eu acho, na minha opinião, acho que ainda não, mas de repente, se o Gabriel Afonso, que ele também não falhou ainda, né? Sim, assim, sim. Então, também ele é o homem de confiança do Marelli, acho que o Gabriel tem que ser mantido. Eu abriria a mão do Danilo Fidelis hoje, colocaria o Jefferson de primeiro volante e testaria o Tomás Carvalho, de repente, como um segundo volante mais próximo do Michael Paulista e tiraria o Cristiano do time, Vieira. Desculpa, nada contra o pessoal do Cristiano, que nem eu conheço, né? Mas falando como atleta, como jogador, o Cristiano não está conseguindo desempenhar um bom futebol no São José desde a primeira passagem dele, desde que ele chegou e agora também. Obviamente que nenhuma crítica que ia ter sido aqui a qualquer jogador é de cunho pessoal. Claro. Obviamente que é dentro de campo daquilo que a gente acompanha, daquilo que a gente fala. Nada contra. O Cristiano deve ser uma pessoa maravilhosa, mas... Mas não tá dando certo, né, Vieira? Quem sabe entrando ao longo do jogo possa melhorar, mas como titular, não tem como. As oportunidades que o Cristiano teve não foram poucas. Realmente ele não caiu nas graças, não deu certo com a camisa do São José. Não tenho dúvida que é um rapaz trabalhador, não tenho dúvida que ele acorda cedo pensando em acertar, mas na hora do jogo, que é onde a gente pode ver, porque os treinos são fechados do São José, o que a gente vê não é legal, não agrada ao torcedor, à imprensa, mas todo o respeito ao Cristiano. Mas que ele faça 2 gols lá hoje em Osasco e a gente chega aqui na sexta-feira falando, olha, falamos do Cristiano e o homem acordou. Tomara, né? Agora também o Rodrigo Carioca pode voltar, pelo menos ele está liberado para voltar, já cumpriu automática. É verdade, o Rodrigo Carioca volta, mas aí a gente não sabe se o Marelli de repente vai abrir mão do Riquelme para colocar o Cristiano, né? Não dá para cravar esse ataque titular do São José, até porque ele pouco funcionou até então. Então, de fato, o Marelli tem que mudar o time hoje. Não adianta repetir a escalação hoje, não. Eu acho que ele volta eu acho que ele vai com 3 atacantes, né? Vai com o Riquelme, Clecione e o Carioca. E o Carioca, né? Acredito que seja isso também. Acho que ele deve mudar o meio de campo. E aí a gente vê o Carlos Henrique está entregue ao departamento médico, deve continuar o Felipe Borges. Acho que a linha de defesa deve ser a mesma. Eu acho que a mudança deve estar mesmo aí no meio de campo.
Eu acredito que seria interessante ele abrir mão de um dos volantes. Muito bem. Matheus, coloca pra gente a quarta rodada, toda ela hoje. Já tem jogo começando daqui a pouquinho, 3 da tarde, lá na Rua Javari. Juventus e Taubaté, jogo importante esse, hein? Jogo bacana para se acompanhar. 19 horas, Sertãozinho e Grêmio Prudente, lá no Frederico Dalmaso, na quente Sertãozinho. 7h30 da noite, 3 jogos. Linense contra o Ituano, quente lá em Lins também. Quente também lá em Votuporanguense, 7h30. Apesar que deu uma amenizada no calor, à noite, né? Também, né? É, vai dar uma amenizada. Votuporanguense e Santo André, São Bento, que pelo menos por enquanto é o virtual rebaixado, mesmo com 3 rodadas, 3 jogos, 3 derrotas. Abre o olho aí, São Bento. O Bentão, lá de Sorocaba, contra o Monte Azul. Aí 20 horas, 3 jogos. 15 de Piracicaba, lá no Barão de Serra Negra, recebe o Água Santa. A Ferrinha, a Ferroviária, recebe lá na Arena da Fonte a Inter de Limeira. Jogo bom esse, hein? Baita jogo esse aqui, Ferroviária e Inter de Limeira. E também Osasco Sporting e São José. Esse jogo lá no José Liberati, em Osasco. E tem um detalhe, tem um tempero a mais nesse jogo, porque o Moacir Júnior é o técnico do Osasco Sport. Será que o Moacir Júnior vai querer aprontar para cima do São José? Porque ele saiu daqui, não vou dizer que saiu obrigado nem nada, mas sempre há uma rusguinha quando o técnico é demitido, né? Vieira, ano passado, o São José trouxe o Moacir, técnico, e depois o Sid Clay, diretor. É uma manobra curiosa, né, no futebol, de fato. O Moacir não foi bem, foi demitido e tudo mais. Sid Clay permaneceu, montou outro time para a Copa Paulista, montou outro time agora para a Série A2. Não acho que o Moacir Júnior tenha brigas, tenha saído brigado, mas que ele vai querer aprontar hoje, eu não tenho dúvida. O próprio Sid Clay, quando esteve aqui no nosso programa, ele falou, eu cheguei depois do treinador que aqui estava. Eu até falei, você não gostava do Moacir? Quem cala consente, né? Ele não falou nada. Bom, mas ele tudo bem. passou batido, o Sid Clay. Eu perguntei, ele passou batido, mas faz parte. Então tá aí toda a quarta rodada hoje, repito, começando agora às 3 da tarde com Juventus e Taubaté. Brunão tá em polvorosa lá com esse jogo. Matheus, coloca a classificação pra gente, tá tudo muito embolado, pra você ver, o campeonato tá louco, já não tem nenhum time 100%, com 3 rodadas, não tem nenhum time 100%, e o São José, se tivesse vencido o Juventus, ele seria no mínimo vice-líder. E olha só, Água Santa, Linense, Ferroviária, Água Santa e Linense com 6 pontos, dividem ali a liderança. Linense é literalmente o elefante em cima do poste, não vai ficar aí não. Ele já é o mascote do elefante, ele não vai ficar aí. Boa. Não vai ficar. Ferroviária, Inter de Limeira, Sertãozinho e Ituano, todos com 5 pontos, Monte Azul e Votuporanguense com 4, vira a tabela, Matheus. Juventus, Santo André também com 4, 15 de Piracicaba, São José, Osasco Sport e Taubaté com 3 pontos. Lá embaixo, Grêmio Prudente, o São Bento de Sorocaba. Esse preocupa, o São Bento, time de tradição lá embaixo. Enfim, a gente vai acompanhar a rodada e na sexta-feira, claro, todos os detalhes deste São José e Osasco Sport, ou melhor, Osasco Sport e São José.